Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Eduardo e hoje eu estou aqui para dar continuidade à leitura bíblica que eu estou fazendo a partir agora do livro de Samuel, 1 Samuel. Hoje 1 Samuel capítulo 11, se não me engano. E hoje eu vou fazer a leitura na Bíblia de Jerusalém. 1 Samuel capítulo 11 começa da seguinte forma: Naás, o Amonita, subiu para assediar Jabes e Jabes de Galaade. Todos os habitantes de Jabes disseram a Naás: Faze conosco um tratado e te serviremos. Mas Naás, o Amonita, lhes respondeu: Eu o farei convosco desta maneira: todos vós tereis vazado o olho direito, e afligirei esta vergonha a todo o Israel. Então os anciãos de Jabes lhes responderam: Dá-nos uma trégua de 7 dias. Mandaremos mensageiros a todo o território de Israel, e, se ninguém vier nos salvar, nós nos renderemos a ti. Os mensageiros chegaram a Gabaá de Saul e expuseram os fatos a todo o povo. E todo o povo se pôs a gritar e a chorar. Ora, aconteceu que Saul, ao vir de cuidar dos bois do campo, perguntou: Que há com o povo que chora tanto? Contaram-lhe o que lhes haviam dito os homens de Jabes. E, quando Saul ouviu tais palavras, o Espírito de Deus caiu sobre ele, e ele se encheu de cólera. Tomou uma junta de bois e os fez em pedaços e os mandou por mensageiros a todo o território de Israel, com este recado: a todo aquele que não sair para o combate atrás de Saul e Samuel, assim se fará a todos os seus bois. Um terror de Yahvé se abateu sobre o povo, e eles marcharam como se fossem um só homem. Saul os passou em revista em Beseque. Contou 300.000 israelitas e 30.000 homens de Judá. Então ele disse àqueles mensageiros: Dizei aos homens de Jabes de Galaade: Amanhã, quando o sol aquecer, vos chegará uma salvação. Quando voltaram, os mensageiros deram a notícia dos homens de Jabes, os quais rejubilaram. Os homens de Jabes disseram: Amanhã iremos a vós, e então fareis conosco o que vos aprouver. No dia seguinte, Saul dispôs o povo em 3 corpos, que invadiram o acampamento ao raiar da manhã e atacaram os amonitas até a hora mais quente do dia. Os sobreviventes se dispersaram, de modo que não ficaram 2 juntos. Perdão. Então o povo disse a Samuel: Quem eram os que diziam: Saul reinará sobre nós? Dize-nos os seus nomes e os condenaremos à morte. Mas Saul disse: Ninguém será condenado à morte hoje, porque neste dia Yahvé realizou uma salvação em Israel. Depois Samuel disse ao povo: Vinde e vamos a Gilgal e renovemos ali a realeza. Todo o povo se reuniu em Gilgal, e lá Saul foi proclamado rei perante Yahvé. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão diante de Yahvé, e Saul e todos os homens de Israel se entregaram a grandes manifestações de alegria. 1 Samuel capítulo 12. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que vos atendi em tudo o que me pedistes, e pus um rei a reinar sobre vós. De agora em diante será o rei quem marchará à vossa frente. Já estou velho, meus cabelos brancos e meus filhos estão no meio de vós. Vivi entre vós desde a minha mocidade até hoje. Aqui estou. Deponde contra mim diante de Yahvé e do meu ungido. De quem tomei o boi e de quem tomei o jumento? A quem explorei e a quem oprimi? Da mão de quem recebi compensação para que fechasse os olhos diante do seu caso? Eu vos restituirei. Eles, porém, disseram: Tu não nos exploraste, nem nos oprimiste, e de ninguém tiraste coisa alguma. Ele lhes disse: Yahvé é testemunha contra vós, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada achastes em meu poder. E o povo disse: Ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: Foi Yahvé quem suscitou Moisés e Arão e fez os vossos pais subir do Egito. Agora, pois, apresentai-vos. Vou discutir convosco diante de Yahvé todos os benefícios que Yahvé realizou por vós e por vossos pais. Quando Jacó chegou ao Egito, vossos pais gritaram a Yahvé, e ele vos enviou Moisés e Arão, que fizeram vossos pais sair do Egito, e ele os instalou neste lugar. Eles, contudo, esqueceram-se de Yahvé, seu Deus, e ele os vendeu às mãos de Sísara, chefe do exército de Azor, às mãos dos filisteus e às mãos do rei de Moabe, que lhes fizeram guerra.
Eles gritaram a Yahvé. Pecamos, disseram eles, porque abandonamos a Yahvé e servimos os Baais e os Astartes. Agora, livra-nos da mão dos nossos inimigos, e nós te serviremos. Então Yahvé enviou Jerobaal, Badã, Jefté e Samuel, que vos livraram dos vossos inimigos ao redor, e habitastes em segurança. Apesar de tudo, quando vistes Naás, rei dos Amonitas, marchar contra vós, vós me disseste: não, é preciso que um rei reine sobre nós. No entanto, Yahvé, vosso Deus, é o vosso rei. Eis agora o rei que escolhestes, que pedistes. Eis que Yahvé vos deu um rei. Se temerdes a Yahvé e o servirdes, se lhe obedecerdes e não vos revoltardes contra as ordens de Yahvé, vós e vosso rei que reina sobre vós, vós seguireis Yahvé vosso Deus, e tudo irá bem. Mas, se não obedecerdes a Yahvé, se vos revoltardes contra as ordens de Yahvé, então a mão de Yahvé pesará sobre vós e sobre vossos pais. Ainda uma vez apresentai-vos e vede esta grande coisa que Yahvé realiza diante de vós. Não é agora a cega do trigo? Pois bem, invocarei a Yahvé, e ele fará trovejar e chover. Reconhecei claramente como foi grave o mal que cometestes contra Yahvé, pedindo um rei para vós. Então Samuel invocou Yahvé, e ele fez que viessem trovoadas e chovesse naquele mesmo dia, e todo o povo se encheu de medo de Yahvé e de Samuel. Todo o povo disse a Samuel: intercede por nós, teus servos, a Yahvé teu Deus, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos a desgraça de pedir um rei para nós. Mas Samuel disse ao povo: não temais, cometestes todo este mal. Somente não vos afasteis de Yahvé, mas servi-o com todo o vosso coração. Não vos afasteis dele, pois isso seria seguir o vazio, que não serve para nada e não pode libertar, pois os ídolos são vazio. Com efeito, Yahvé não abandona seu povo, por causa do seu grande nome, porque Yahvé decidiu fazer de vós o seu povo. Quanto a mim, infeliz de mim, se eu pecar contra Yahvé, deixando de orar por vós e de vos mostrar o bom e reto caminho. Temei somente a Yahvé e servi-o na sinceridade do vosso coração, pois vede o que ele fez de grandioso convosco. Mas, se fizerdes o mal, vós e os vosso rei perecereis. 1 Samuel capítulo 13. Saul tinha anos quando subiu ao trono, e reinou 2 anos sobre Israel. Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel. 2.000 homens estavam com Saul em Macmás e na montanha de Betel, e 1.000 com Jonatas em Gabaá de Benjamim. E Saul despediu o resto do povo, cada um para sua tenda. Jonatas matou o prefeito dos filisteus, que estava em Gaba, e os filisteus ficaram sabendo. Então Saul mandou soar a trombeta por todo o território, dizendo: que os hebreus o saibam. Todo Israel recebeu a notícia. Saul matou o prefeito dos filisteus. Israel se tornou odioso aos filisteus. E logo o povo se ajuntou na retaguarda de Saul e em Gilgal. Os filisteus se concentraram para combater Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e uma tropa tão numerosa como a areia do mar areia da praia do mar, e vieram acampar em Macmás, a oriente de Bet-Avém. Logo os homens de Israel se sentiram em aperto, porque estavam próximos uns dos outros, e então o povo se escondeu nas cavernas, nos buracos, nos penhascos, nas grutas e nos poços. Alguns hebreus passaram o Jordão para o território de Gade e de Galaade. Saul estava ainda em Gilgal, e o povo veio à sua procura tremendo. 7 dias ele esperou o encontro fixado por Samuel. Mas Samuel não veio a Gilgal, e o povo, abandonando Saul, debandou. Então Saul disse: trazei-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. E ofereceu o holocausto. Ora, acabava ele de oferecer o holocausto quando Samuel chegou, e Saul saiu ao seu encontro para saudá-lo. Samuel disse: que fizeste? E Saul respondeu: eu vi que o povo me abandonava e debandava, e doutra parte que tu não chegavas para o encontro fixado, e que os filisteus estavam concentrados em Macmás. E refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu não terei ainda aplacado a face de Yahvé. Assim, forçado, ofereci o holocausto. Samuel disse a Saul: agiste como insensato.
tu não guardaste o mandamento que Yahvé teu Deus te prescrevera. Se tivesses obedecido, Yahvé teria firmado o teu reino para sempre sobre Israel. Mas agora o teu reino não subsistirá. Yahvé já achou um homem conforme ao seu coração, e o instituiu para chefe do seu povo, porque tu não observaste o que Yahvé te havia ordenado. E Samuel levantou-se e subiu de Gilgal para seguir o seu caminho. O que restava do povo subiu atrás de Saul ao encontro dos guerreiros e foi de Gilgal a Gaba de Benjamim. Saul passou em revista o povo que se achava com ele. Havia cerca de 600 homens. Saul, seu filho Jonatas e o povo que estava com eles permaneceram em Gaba de Benjamim. Os filisteus estavam acampados em Macmás. O comando do ataque saiu do campo filisteu em 3 grupos. Um tomou a direção de Efra, na terra de Saul, outro grupo tomou a direção de Bet-Horon, e o terceiro se dirigiu para a elevação que domina o vale das Hienas, no caminho do deserto. Não havia mais ferreiro em parte alguma na terra de Israel, porque os filisteus haviam dito: importa impedir que os hebreus fabriquem espadas ou lanças. Por isso, todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada uma da sua relha, o seu machado, a sua enxó e a sua foice. O custo era de 2/3 de ciclo pelas relhas e machados, e 1/3 de ciclo para amolar as enxós e endireitar os aguilhões. Também aconteceu que, no dia da batalha, no povo que estava com Saul e Jonatas, ninguém tinha nas mãos nem espada nem lança, somente as tinham Saul e seu filho Jonatas. Uma tropa de filisteus partiu para o passo de Macmás. 1 Samuel, capítulo 14. Um dia Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: vamos, atravessemos até o posto avançado dos filisteus que está do outro lado. Mas nada comunicou a seu pai. Saul estava sentado no limite de Gabaá, debaixo da romanceira que estava em Magron, e o povo que estava com ele era de aproximadamente 600 homens. Aias, filho de Actobe, irmão de Icabod, filho de Finéias, filho de Eli, o sacerdote de Yahvé em Silo, levava o efode. O povo não sabia que Jonatas havia partido. No desfiladeiro que Jonatas procurava atravessar para atacar o posto avançado filisteu, há um pico do rochedo de um lado e outro pico do outro lado. Um chamava-se Bozes e o outro Sene. O primeiro pico achava-se ao norte e o outro ao sul. O primeiro olhando para Macmás, o segundo para Gaba. Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos, atravessemos até o posto onde estão esses incircuncisos. Talvez Yahvé faça alguma coisa por nós, porque nada impede que Yahvé nos dê a vitória, quer sejamos muitos ou poucos. Respondeu-lhe o escudeiro: faze tudo o que quiseres, segue tua inclinação, e eu te acompanho, como tu quiseres. Jonatas então disse: eis o que faremos, iremos na direção desses homens, deixando que nos descubram. Se nos disserem: não vos movais até que cheguemos perto, ficaremos parados e não avançaremos sobre eles. Mas se nos disserem: subi até nós, então subiremos, porque Yahvé os entregará em nossas mãos. Este será o sinal. Eles se deixaram, portanto, descobrir, ambos, pelo posto dos filisteus. Os filisteus disseram: eis que os hebreus saíram das cavernas em que se haviam escondido. Os que estavam no posto avançado dirigiram-se a Jonatas e ao seu escudeiro, dizendo: subi até aqui, que vos ensinaremos uma coisa. Então Jonatas disse ao seu escudeiro: conserva-te atrás de mim, porque Yahvé os entregou nas mãos de Israel. Jonatas subiu, arrastando-se com os pés e as mãos no chão, e o seu escudeiro o seguiu. Eles caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava. Esta primeira matança que Jonatas e seu escudeiro realizaram foi de cerca de 20 homens, sobre cerca da metade de um campo de trabalho, uma medida de terra. O terror se espalhou no acampamento, nos campos e entre todo o povo. O posto avançado e os próprios comandos de ataque se encheram de grande medo, a terra tremeu e houve um terror de Deus. As sentinelas de Saul, que estavam em Gabaá de Benjamim, observaram a agitação do acampamento em todos os sentidos. Então Saul disse ao povo que estava com ele: fazei a chamada e verificai quem dos nossos está ausente.
Feita a chamada, eis que Jonatas e seu escudeiro estavam ausentes. Então Saul disse a Aias: traze a arca de Deus. Com efeito, nesse dia, a arca de Deus estava com os israelitas. Mas, enquanto Saul falava com o sacerdote, crescia cada vez mais o tumulto no acampamento dos filisteus. Então Saul disse ao sacerdote: retira a tua mão. Saul e todo o povo que estava com ele se reuniram e foram ao local do combate. E eis que eles brandiam a espada uns contra os outros, numa imensa confusão. Entre os filisteus havia hebreus que estavam a seu serviço e que tinham subido com eles ao acampamento ao redor. Se puseram eles também ao lado de Israel, que estava com Saul e Jonatas. Todos os homens de Israel que se haviam emboscado nas montanhas de Efraim, tendo notícia de que os filisteus fugiam, também se puseram a persegui-los, combatendo-os. Nesse dia, Yahvé deu a vitória a Israel. O combate se estendeu até além de Bet-Aven. Como os homens de Israel se achassem naquele dia já exaustos, Saul proferiu sobre o povo esta imprecação: maldito seja o homem que comer alguma coisa antes de terminar o dia, antes que eu me tenha vingado dos meus inimigos. E ninguém de todo o povo provou qualquer alimento. Todo o povo tinha entrado na floresta. Na superfície do solo havia mel. O povo tinha entrado na floresta, e eis que aí corria mel, mas ninguém levou a mão à boca, porque o povo temia o juramento que fora feito. Entretanto, Jonatas não tinha tido conhecimento do juramento a que seu pai havia obrigado todo o povo. Levantou a vara que tinha consigo, espetou-a no favo e, com a mão, saboreou o mel, e logo a sua visão clareou. Mas alguém do povo tomou a palavra e disse: teu pai impôs este juramento ao povo: maldito seja o homem que comer alguma coisa hoje. E o povo está exausto. Jonatas respondeu: meu pai cometeu o maior erro da terra. Vede como eu tenho os olhos mais claros por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se todo o povo tivesse comido livremente dos despojos que tomou dos seus inimigos, não teria sido muito maior a derrota dos filisteus? Naquele dia, os filisteus foram perseguidos desde Macmás até Aialon, e o povo estava exausto. Então se atirou sobre os despojos e lançou mão das ovelhas, das vacas, dos bezerros, e os degolou mesmo no chão, e pôs-se a comer com sangue. A notícia chegou a Saul nestes termos: o povo está cometendo pecado contra Yahvé, porque está comendo com sangue. Então ele disse: fostes infiéis, rolai sobre o campo uma grande pedra. Acrescentou Saul: espalhai-vos no meio do povo e dizei: traga cada um o seu boi ou a sua ovelha. Vós os imolareis aqui e comereis sem pecar contra Yahvé, comendo com sangue. Naquela noite, em todo o povo, cada um trouxe o boi que possuía e o imolou nesse lugar. Então Saul edificou um altar a Yahvé, e foi este o primeiro altar que ele construiu. Disse Saul: desçamos durante a noite para perseguir os filisteus e saqueemo-los até ao romper do dia. Não deixemos um único homem deles sobreviver. E disseram: fazemos o que te parecer bem. O sacerdote, porém, disse: aproximemo-nos aqui de Deus. Saul consultou a Deus: descerei para perseguir os filisteus, ou entregá-los-ás tu nas mãos de Israel? Mas nesse dia não houve resposta. Então Saul disse: aproximai-vos todos vós, chefes do povo, examinai bem em que consistiu a falta cometida hoje. Tão certo como vive Yahvé, o Salvador de Israel, assim, ainda que seja o meu filho Jonatas o culpado, certamente morrerá. Ninguém em todo o povo disse palavra. Disse ele a todo Israel: ponde-vos todos vós de um lado, e eu e meu filho Jonatas do outro lado. E o povo respondeu a Saul: faze o que te parece bem. Saul disse a Yahvé: Yahvé, Deus de Israel, por que não respondeste hoje ao teu servo? Se o pecado recai sobre mim ou sobre o meu filho Jonatas, ó Yahvé, Deus de Israel, dá Urim. Se a falta foi cometida pelo teu povo de Israel, dá Tumim. Saul e Jonatas foram apontados, e o povo ficou livre. Saul disse: lançai a sorte entre mim e o meu filho Jonatas. E Jonatas foi apontado. Então Saul disse a Jonatas: conta-me o que fizeste. Jonatas contou. Ele disse: eu somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Estou pronto para morrer. Saul replicou:
que Deus me faça este mal e me ajude ainda este outro. E me ajunte ainda este outro, se tu não morreres, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: Jonatas, aquele que alcançou esta grande vitória em Israel, vai morrer? De maneira alguma. Tão certo como vive Yahvé, não cairá um só cabelo da sua cabeça, porque foi com Deus que ele fez hoje o que fez. Assim o povo libertou Jonatas e ele não morreu. Saul deixou de perseguir os filisteus, que voltaram à sua terra. Saul assumiu a realeza sobre Israel e fez a guerra em todas as fronteiras contra todos os seus inimigos, contra Moabe, Amonitas, Edom, o rei de Soba e os filisteus. Para onde quer que se voltasse, agia como salvador. Mostrou sua valentia abatendo Amaleque e libertou Israel das mãos dos que o pilhavam. Saul teve os filhos Jonatas, Jesuí e Melquizua. Os nomes de suas duas filhas eram Merobe, a filha a mais velha, e Micol, a caçula. A mulher de Saul chamava-se Aquinoam, filha de Aquimaás. O chefe do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Cis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Enquanto viveu Saul, houve encarniçada guerra contra os filisteus. Todos os bravos e valentes que Saul conhecia, ele os requisitava para si. Essa daqui foi a leitura de 1 Samuel até o capítulo 14, na Bíblia de Jerusalém. Obrigado por me acompanhar e até o próximo vídeo.